Sabe aquela frase, deu mais sorte do que juízo? É mais ou menos o que aconteceu com o Fluminense ontem. Hoje nós vamos falar de Mamelodi Sundowns 0, Fluminense 0, time brasileiro classificado para as oitavas do Mundial. Mas não foi essa maravilha não, tá bom? Primeiro eu peço que você, por favor, curta o canal, gente. O pessoal tá assistindo o canal, não tá curtindo. Curtam o canal, deixa os comentários de vocês, deixa o like, comenta, compartilha você que quiser apresentar para os amigos. E se inscreve nessa bagaça aí, pelo amor de Deus, pra gente chegar nos 200 inscritos, tá bom? Vamos falar um pouquinho do jogo do Fluminense. Vou deixar o card aqui para vocês. O Fluminense que entra com Fábio, Samuel Xavier e René nas laterais. O Freitas joga com o Ignácio. O Ignácio entra no lugar do Thiago Silva, que é poupado. O Thiago Silva já tem 40 anos, não é todo jogo que ele vai jogar. Também não tem a necessidade de encarar um jogo exaustivo, cansativo, com o calor batendo no talo, como era contra o Mamelodi Sundowns. No meio de campo, a gente teve o Hércules, o Nonato e o Martinelli. Mais à frente, a gente teve Arias, Cano e Canóbio, tá? O Fluminense começa o jogo até que tentando com o Arias, né? Ele tenta uma chance, a bola acaba indo para fora. Só que foi só isso. Foi só isso. O Mamelodi, no primeiro tempo, ele tem ótimas chances. Tem o Lucas Ribeiro, menção honrosa. Bom mundial o rapaz fez, jogou muito bem. Tem um lance que ele coloca o companheiro de time, se eu não me engano, acho que é o Wakens, na frente do Fábio, que faz uma senhora defesa. Uma senhora defesa. O próprio Lucas Ribeiro chuta no gol, que o Fábio ele agarra em dois tempos, deixa passar. Tem uma outra bola também que o Fábio faz, uma boa defesa, uma defesa mais complicada. E o Fluminense, uns vão dizer que o time teve uma postura mais defensiva, jogou com o regulamento debaixo do braço. A minha visão é que o Fluminense ele assume um risco desnecessário. Ele faz uma campanha muito parecida com a do Palmeiras, tá? Mas isso eu vou falar um pouquinho mais pra frente. O Arias até tenta, tem um lançamento, se eu não me engano, pro Cano, que fica na cara do goleiro. E ele não consegue também uma perfeita finalização, porque estava impedido, acho que bem impedido, bem marcado o impedimento. O Fluminense não tem boas chegadas, né? Não tem muito desafogo. No segundo tempo, o Fluminense ele começa a botar a bola no chão, né? E vou até voltar um pouco no primeiro tempo para falar de um lance que eu acabei me lembrando agora, do próprio Renato Gaúcho, né? O Freitas ele tenta, um dos melhores em campo, tenta sair jogando dentro da pequena área. A bola, se eu não me engano, acerta o Williams, ela sobe ao invés de ir pro gol. O Fluminense deu muita sorte nesse lance. E aí você corta, né? Tem um corte que vai direto no Renato, né, na câmera da Globo, que ele manda um "vamos jogar baralho". E é literalmente isso. Depois que o Fluminense volta para o segundo tempo, acho que nem a bronca fez tanto o resultado, mas pelo menos o Fluminense ele começou a jogar de forma séria, sem muita brincadeira, sem muita gracinha. Mas assim, o Fluminense esteve abaixo durante o jogo. No segundo tempo tem, acho que a melhor chance do jogo, um lance do Arias pro Cano, que antecipa o zagueiro e de carrinho ele acerta a trave. Tem um chute do Bernal no fim do jogo, passa com certo perigo, e é só. É somente isso. O Fluminense hoje, ele é refém do Arias. Se o Arias joga bem, o Fluminense joga bem. Se o Arias não joga bem, o Fluminense está morto. E você não pode ficar refém de um jogador apenas, por mais que esse jogador seja o Arias, que faz um belíssimo Mundial, tá, gente? Muito bem, deu assistência, fez gols, mas o Arias ele pode ser um componente principal para o time funcionar, mas ele não pode ser o componente único. Se ele for esse componente, aí o Fluminense do Renato vai ter problema. Eu falei das chances, né, que o Fluminense teve. Vou deixar até aqui o card também. O Fluminense ele não tem nem 40% de posse de bola. Quem fica com a bola no pé é o Mamelodi Sundowns. Jogou muito bem, tá? Esteve melhor que o Fluminense. Teve 62% de posse de bola. O Fluminense teve 6 finalizações. O Mamelodi teve uma a mais, teve 7. Não era um confronto, se você pegar, de muitos gols esperados. Mas o Fluminense ele assume um risco enorme, porque
Se o Fluminense empata, né, como ele empatou, você tem um Fluminense classificado em segundo, já que o Borussia Dortmund fez o dever de casa contra o Sun, ganhou de 1-0. Mas se o Fluminense toma um gol como quase toma no início do jogo, teria que subir a montanha para empatar, porque o Fluminense estaria eliminado, estaria fora. E esse tipo de lance pode ocorrer, pode ter uma bola vadia, uma bola parada, um lance de contra-ataque que tudo dá errado, um gol contra, como já vi vários nesse Mundial. Pode acontecer, tá? Todo time está propenso a chuvas e trovoadas. E acredito que o Fluminense ele deu uma esfarelada, uma esfacelada já na fase de grupos. Começou muito bem com o Borussia, e aí eu quero fazer um adendo porque eu vi os 3 jogos do Borussia. E a impressão nítida que o Borussia me passou é que ele não tá levando o Mundial a sério. A impressão que eu tenho é que o Borussia olha e fala assim, já que não dá pra gente ganhar, vamos jogar de qualquer jeito, vamos fazer de qualquer jeito. E isso meio que me incomoda um pouco, tá? O Borussia, a impressão que dá é que não tá levando a sério, que não está se levando a sério, que não tá jogando, que não tá dando sangue pelo Mundial. É uma impressão que eu não gosto muito, mas é a impressão que o Borussia passa. Quanto ao Fluminense, acho que o Fluminense precisa subir o sarrafo de novo. Eu não sei o que o Renato vai fazer contra a Inter, né? Vai enfrentar a Inter de Milão. O Fluminense, vou deixar o card aqui de novo, passa em segundo no seu grupo com 5 pontos. E o primeiro é o Borussia com 7, né? O Borussia empata com o Fluminense, o Borussia ganha do Mamelodi suado, chegou a fazer 4-1, quase tomou um empate no final. E o Borussia ganhou de 1-0 do Ulsan. Tá? Também não foi essa facilidade toda, mesmo com o goleiro fechando o gol, não foi essa tranquilidade toda. O Fluminense, ele empata com o Borussia, empata com o Mamelodi, né, nessa rodada, e ele ganha do Ulsan, mesmo não jogando tão bem. O Fluminense não joga tão bem no segundo jogo. Tá? Toma 2 gols, é apertado, sofre um pouco, e depois que faz o terceiro gol, que é o gol do desafogo, a situação flui um pouquinho para o Fluminense. Eu não faço a mínima ideia do que o Renato vai fazer contra a Inter nessas oitavas de final. Mas eu já vou deixar o meu fichamento com base no que eu vi da Inter e do que eu vi no Fluminense. Hoje tá 70-30 para a Inter. Significa que vai ganhar? Não significa nada, tá, gente? Agora, do que eu vi do Fluminense, do que eu vi da Inter, eu fico, no mínimo, um pouco preocupado. O Fluminense teve muita sorte, precisa melhorar, precisa qualificar o seu ataque, porque outra impressão que eu tenho é que se o Arias não resolver, o Cano tá numa temporada muito boa, só que o Cano não é o mesmo de 2-3 anos atrás, tá? Aí você olha pro banco e você vê o Everaldo, que perde chances que não poderia perder. O Fluminense não pode ficar enfrentando um europeu do porte da Inter, somente esperando que o Fábio feche o gol e que o Arias salve lá na frente. É no mínimo preocupante isso. No mínimo. Mas eu quero saber o que vocês acham. Peço a visão de vocês. Peçam que vocês comentem. Se acha que dá para o Flu passar. Se não dá para o Flu passar. Deixem o like no canal. Quem quiser compartilhar, que compartilhe. E por favor, você que não é inscrito, se inscreva no canal para a gente chegar à base de 200 inscritos. Falta pouco, hein, galera? Logo a gente chega aí, tá bom? Por hoje eu me despeço porque já tem Real Madrid. Eu quero muito ver esse jogo. Quero ver o que o Xabi Alonso vai preparar pra gente hoje à noite, tá bom? Uma ótima quinta-feira pra vocês. Me despeço por aqui.